Dizem por aí que agosto é o mês do desgosto, mas será mesmo? Hoje nós abordaremos todas as movimentações que a gente realizou aqui no Vida de Acionista. Lembrando que a carteira aqui do Vida de Acionista é também a minha carteira pessoal desde novembro de 2021, novembro ou dezembro. Mas enfim, também falaremos sobre as melhores ações para a gente pelo menos colocar no nosso radar em relação à metodologia do AGF, o jeito Barsi de investir principalmente, e bem no finalzinho falaremos sobre quais ações eu, Bruno, estou de olho e quais os principais motivos. E também colocarei ali algumas ações que não estão no meu radar, também trazendo alguns contrapontos interessantes. Me acompanhe até o final, que eu espero que esse vídeo te traga bastante argumento na sua tomada de decisão agora no mês de setembro. Vamos lá? E algumas pessoas acabam me perguntando, Bruno, por que você mostra a sua carteira, a carteira do canal? Dois motivos principais, tudo bem? O primeiro é por conta dessa demanda mesmo, os inscritos aqui no canal ou as pessoas que acompanham o nosso projeto gostam de enxergar as movimentações, mas não no sentido de copiar, mas de entender o racional, o porquê que eu estou comprando, ou porquê que eventualmente eu acabei vendendo algum ativo. E aí eu acho que existe um grande ganho de aprendizagem. Não que eu seja referência, minha ideia nem é essa, mas sempre quando a gente traz uma discussão com argumentos, há um crescimento das duas partes. E o segundo motivo é também por uma questão de coerência ética. Não adianta nada a gente conversar sobre uma metodologia, sobre alguns pontos positivos e pontos negativos, se a gente não aplica aquilo. Então, acho fundamental esse alinhamento, que infelizmente hoje em dia na internet não é algo mais preconizado, mas aqui sempre será. E na segunda parte do nosso vídeo nós falaremos sobre as melhores ações para setembro. É claro que aqui eu estou trazendo algumas premissas e nesse caso o mapa do dividendo inteligente, que foi desenvolvido pelo Luiz Barsi Filho, que está ali completamente alinhado ao AGF, Ações Garantem o Futuro. E como um pequeno extra, quais são as empresas que eu estou de olho. E acho que é importante deixar logo de cara aqui esse aviso, tá? Nada, absolutamente nada nesse tipo de conteúdo é recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativo. Você é responsável pela sua carteira, você é responsável pelos seus resultados. Jamais delegue isso, a não ser que você queira. Mas, enfim, conversa para uma outra hora. Vamos começar com um ponto mais importante do mês de agosto. Para quem me acompanha lá no Instagram, nós temos aqui o meu arroba, né, Bruno_BRDO. Via de regra, eu praticamente solto todo dia ali um pequeno post, uma publicação, trazendo alguns insights daquilo que eu leio, daquilo que eu entendo, daquilo que eu converso com as pessoas que investem, buscando sempre dividendos. E já que nós estamos falando nisso, nosso recorde desde o início do projeto, desde 2021, fechamos com o valor de R$ 3.500 de dividendos. Sim, um valor que me espantou bastante positivamente, fiquei muito feliz. É claro que nós tivemos ali a concentração de dividendos do Banco do Brasil, de Taesa e um pouquinho aqui de Klabin. São as principais posições, né, na própria carteira que nós temos aqui. E espero, é claro, que isso aqui se torne cada vez mais próximo da minha média e, por que não, superior, né? Nós temos algumas metas parciais. Para quem gosta também do nosso projeto sabe que eu sempre faço em função da quantidade de salários mínimos. E se você quiser entender um pouco sobre como definir essas metas ou algumas sugestões, eu vou deixar como sugestão aqui no cantinho para você poder assistir. E lá, é claro, eu vou acabar explicando também o porquê que eu escolho o salário mínimo. Por que eu não gosto muito de definir R$ 1.000, R$ 10.000 ou até mesmo a quantidade de ações, 5.000 ações, 10.000 ações de cada um dos ativos. Nesse momento, saibam, não existe o caminho único e exclusivamente correto. Cada um pode fazer aí o seu cronograma, o mais importante é que isso tenha uma metodologia muito bem definida e que você vá conquistando gradativamente sem se expor a riscos desnecessários. Enfim, compartilhei aqui um recorde por enquanto e esperamos que o ano que vem, sem dúvida nenhuma, esse recorde seja batido tranquilamente. Agora também mostrando um pouco das nossas compras do mês. Então, na plataforma do AGF, inclusive se você quiser conhecer, fique à vontade, nós temos aqui um link de inscrição. Você pode usar durante 30 dias de graça, ou seja, experimentou, fuçou ali, não se adaptou muito, tudo bem, você não precisa pagar. Mas se você tiver interesse em fechar o plano anual, o nosso desconto aqui aumentou para 36%. Até certo tempo atrás era só de 20%.
agora nós tivemos um pequeno aumento. Vale a pena, é a única plataforma que eu utilizo porque eu vejo valor nela. Principalmente porque ela foi desenvolvida por pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, que é viver de dividendos. Então, muita coisa ali que você vai ter de ferramenta extra, de opcionalidades, acabam te aproximando muito do seu objetivo. Eu vou mostrar para vocês aqui de maneira bem resumida. Um dos pontos aqui que são relevantes é esse histórico de compras. Comprei um pouquinho só de Taesa em agosto, bastante de CSN Mineração, 3, 4, 5 vezes, tá? Ao longo do mês, sempre ali pequenos lotes, aproximadamente 100 ações, por R$ 4,02, R$ 4,06, R$ 4,15, R$ 4,13, R$ 4,20. Percebam que eu não faço muita descrição ali para um valor exato. É claro, sempre eu tenho uma margem de erro, uma margem de segurança em relação ao preço máximo que eu vou pagar no ativo. E todos esses valores estavam abaixo daquilo que eu entendo como arriscado. Por isso que eu acabei comprando. Mas, de fato, a maior compra foi o Banco do Brasil aqui, com mais de R$23 mil de compra. E aí, para sintetizar tudo isso, aqui nós temos um quadrinho com resumo, 23.500 em Banco do Brasil, em Semin mais de 2.000 e em Taesa R$ 3.400. Totalizando no mês de agosto quase R$30 mil de aportes. Algo completamente destoante, não estava nos meus planos, eu acabei gastando a minha reserva de oportunidade, que eu sou muito contrário em ter e respeito quem gosta. Inclusive, se você quiser uma discussão sobre isso, deixa aqui nos nossos comentários que a gente pode fazer um vídeo de uma pequena reflexão sobre esse assunto e também trazendo ali alguns outros estudos acadêmicos que talvez corroborem ou não, né, com a existência de uma reserva de oportunidade. Não entendo como algo que me dê tanta tranquilidade, então começou a juntar, seja por qual for o motivo, eu tendo a gastar sem dúvida nenhuma. Não seguro muito não. Mas na média, pegando os últimos 12 meses aqui do nosso histórico, que também está lá na plataforma da GF, tenho ali R$8 mil e 100 como recorrência. Aqui no mês 6 nós tivemos uma queda, parece até que foi uma venda de posição muito grande, né, como se eu estivesse realizando. Isso de fato acabou acontecendo. Quem gosta também de acompanhar o nosso canal sabe que eu acabei vendendo Bradesco. E inclusive em breve nós faremos um vídeo mostrando qual foi o racional por trás disso, o que eu entendo em relação aos outros bancões, e aí a gente vai acabar aproveitando para pegar o último trimestre, o segundo de 2023, que nós temos até o presente momento, para fazer uma grande comparação dos bancões. Então, se você quiser ter essa informação em primeira mão, já se inscreve aqui no nosso canal, é só clicar no botãozinho inscrever-se. Aí também ativa as notificações, que assim que ele for lançado, lembrando que nossos vídeos são segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Você já vai ter todo esse racional para poder pelo menos melhorar aí a sua visão, ou não, né, sobre os seus investimentos no setor de bancos. Indo um pouco mais adiante, também trazendo uma outra função lá da plataforma da GF, nós temos essa visão consolidada da posição da carteira. Vocês, via de regra, acabam perguntando para mim lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você também quiser fazer parte, é só clicar aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Então eu coloquei aqui, só mantendo também essa clareza para vocês, lembrando que Vibra e IRB são empresas que eu não tenho interesse mais em ter na minha carteira. Então o que eu tenho feito mês a mês? Desde que eu comecei a entender um pouquinho mais do mundo de opções, eu tenho rentabilizado esses ativos. Se eventualmente eu for exercido, tá tudo bem, vida que segue, eu vou ter um aporte extra, né? Porque isso aí vai se transformar em uma grana para eu poder fazer uma realocação desse patrimônio. Jamais em tempo algum, pelo menos até os meus, sei lá, 45 anos, né? Daqui uns 10 anos, eu não pretendo de jeito nenhum fazer nenhum tipo de saque da bolsa. A ideia é que eu consiga cada vez mais fazer a bola de neve funcionar de uma maneira mais intensa, associando a minha renda ativa ao meu trabalho e também a minha renda passiva. Lembra daqueles R$ 3.500 que eu recebi no mês de agosto? Pois é, foi um dos fatores que mais me ajudou a chegar naquele valor muito acima que eu tenho feito todos os meses de aporte. Chegou o dividendo, eu reaporto. Mas, então, se a gente for olhar aqui a porcentagem, temos um peso muito grande de Banco do Brasil e devo permanecer assim, pelo menos de acordo com aquilo que eu entendo que é mais coerente para os meus objetivos pessoais. Mas qual seria o meu planejamento do vida de acionista em termos de carteira? Banco do Brasil, Klabin, Taesa, TRPL, Semin
E aqui nós temos Auren. Esse 5% é porque eu fiz a compra no dia 1º de setembro na quantidade de 1.000 ações. Eu estou interessado nessa empresa, também faremos um vídeo especificamente trazendo o racional por trás dessa decisão, mas já respondendo algumas dúvidas que vocês têm trazido para a gente lá no WhatsApp. Auren tem aí um dividendo não recorrente de 1,50 já verbalmente anunciado pela sua diretoria. Isso também nós colocamos no vídeo de Auren do segundo trimestre de 2023. Deixarei aqui como sugestão para você assistir, vale a pena. Tem bastante ponto ali importante explicando basicamente o meu racional, mas paguei ali na casa dos seus 13,70, 13,80. Se viesse não recorrente, até o final do ano o anúncio, eu já estou garantindo aí para este ano de 2023 mais de 10%. É um não recorrente, a gente entende isso. E se a gente for pensar, qual que seria, por exemplo, um dos destinos que eu poderia colocar esses R$ 1.500? 1,50 vezes 1.000, R$ 1.500. Eu poderia comprar ali um pouco mais de 300 ações de Semin. Então, deu para entender um pouquinho como é que funciona esse dinamismo da conta? Você faz um aporte, recebe dividendo, você realoca na própria empresa ou em outra empresa que você tem interesse. E assim, a gente vai construindo cada vez mais a nossa independência baseada em dividendos de empresas brasileiras. Respondidas, então, todas essas dúvidas que são recorrentes nas plataformas do YouTube, Instagram e também o próprio WhatsApp, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as melhores ações, seguindo algumas premissas bem estabelecidas para que você fique de olho no mês de setembro. Mas vale lembrar que nós temos várias novidades ao longo desse mês. A primeira, eu espero que não tenha passado despercebido por você. A nossa vinheta, a nossa introdução já foi modificada. Eu queria agradecer aqui ao Thiago, que faz parte da nossa comunidade, que fez rapidamente, seguindo bastante aquilo que a gente entende, algo direto, claro, bem limpo, mostrando efetivamente como que é a nossa forma de conversar aqui no VDA. Então, deixando aqui os nossos agradecimentos do meu e do Mike. Muito obrigado, Thiago. Vamos então agora falar sobre as melhores ações para você colocar no seu radar para esse mês de setembro de 2023. Então vamos explorar aqui a plataforma do AGF juntos. Você fez o seu login lá no AGF+, você vai em ferramentas e vamos entender um pouquinho mais sobre o MDI. Depois que carregou todo o conteúdo, você vai ver uma série de empresas aqui, algumas previdenciárias e outras não, ditas de oportunidade, mas nesse momento a gente quer fazer um resumo, um consolidado aqui. Vamos olhar as melhores empresas pelo MDI que estão listadas em setembro. Então você vê ali que M. Dias Branco, Marfrig, Raizen, Banco Modal, Home, VEG, tem um monte de empresa aqui, né? B3, TIM, Telefônica Brasil, que é a Vivo, né, nesse caso, a própria Copasa e a Vale. Várias dessas empresas elas têm um histórico de anunciar em setembro os seus dividendos. Então, uma possibilidade para você colocar no seu radar é: eu tenho alguma empresa que potencialmente pode divulgar o dividendo em setembro? Não necessariamente que ela vá pagar no mesmo mês, mas ela pode anunciar? Opa, vamos supor que você tenha a Raizen. Então sim, pensando ali do ponto de vista de antecipação de um potencial dividendo, você pode ficar de olho em Raizen. Isso vale para qualquer uma das outras empresas. Como, por exemplo, ali até a própria Vivo. Então, qual que é o grande lance aqui? Acho que a ideia é a gente entender que esse é um estudo retrospectivo. Significa necessariamente que a empresa vai divulgar no mês de setembro? Não, não significa. E por vezes, dependendo até por algum aspecto conjuntural, ela já anunciou em agosto, ou ela pode até anunciar em outubro, ter uma pequena antecipação ou até um pequeno atraso em relação a essa documentação para o mercado. E não tem problema nenhum, desde que seja uma empresa que você conheça, que esteja num preço interessante. Agora vamos falar sobre uma outra sugestão para que você comece a estudar algumas empresas. E aonde você encontra isso? Clica lá no aportador e depois em onde aportar. Vejam que aqui existe uma fórmula AGF+, que é na realidade um algoritmo da própria empresa em que você vai avaliar liquidez, proximidade com a MDI, que a gente acabou de falar, preço teto médio, preço teto projetivo, entre várias outras premissas interessantes para o investidor de longo prazo que gosta de dividendos.
É algo sistemático e correto 100%? Não. Por quê? Porque depende do seu perfil, da empresa que você conhece ou que você não conhece, ou às vezes até de algum risco que você enxerga e aí você quer ficar um pouco afastado. Mas serve sim, sem dúvida nenhuma, com um belíssimo norte para você poder estudar ou ficar de olho, tudo bem? Aqui eles colocam, para mim, nesse exato momento, Taesa, BB Seguridade, Transmissão Paulista, Banrisul, Vivo e Copasa. Por exemplo, eu, Bruno, não pretendo colocar nenhum centavo em TRPL. Mas eles estão me sugerindo, porque essa decisão veio em função do meu estudo, daquilo que eu entendo do negócio, daquilo que eu acompanho em relação a essa belíssima transmissora. Então, existem alguns argumentos para eu tirar da lista. Mas aqui eles estão colocando algumas sugestões para você ficar de olho. Percebeu? Não existe esse papo na internet, principalmente aqui no AGF+, de ficar te dando o caminho das pedras. Você tem que trilhar, você tem que se expor, você tem que estudar. Ok? Eu gosto bastante. Eu uso isso aqui demais, por exemplo, para fazer aquele meu aporte intelectual. Então, às vezes, o mercado não está tão bom assim para comprar, para colocar meu dinheiro ali. Então, eu gasto meu tempo e minha energia aprendendo sobre alguma delas. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho para os nossos slides, mas eu vou continuar falando de uma outra alternativa de interesse, para que você fique de olho ali nas melhores ações ou as potenciais investidas. É só você olhar o nosso ranking lá dentro, que se chama Mais Investidas AGF+. Por uma questão até de coerência com as pessoas que pagam a plataforma, as 3 primeiras mais investidas da comunidade que gosta do jeito Barsi de investir, eu deixei oculto aqui. Mas você já sabe que Banco do Brasil, Itaúsa, AS Brasil, Sanepar e Banrisul são empresas que estão presentes em várias carteiras aqui dos usuários, dos membros da comunidade. E qual que é o insight aqui? É de novo uma forma de dica? De jeito nenhum. Mas se essas pessoas a priori gostam de dividendos, muito provavelmente essas escolhas que eles fizeram são negócios que potencialmente pagam ou que no mínimo atendem às perspectivas de cada um deles. Então, por que não a gente se dispor a estudar? Não é mesmo? Para vocês terem ideia, tem empresas ali que ocupam aí 63% das carteiras. Ou seja, quase que um consenso entre os investidores que gostam do faz-me rir, do dividendo, até porque ele paga todos os nossos boletos. Ou pelo menos isso é a nossa ideia, não é verdade? E para fechar com chave de ouro, uma outra forma que eu também acho que é muito bacana você ficar de olho é, peraí, então uma vez que eu estou ali dentro do AGF+, quais são as empresas que as pessoas estão comprando ou que elas estão querendo comprar e também, do mesmo jeito, quais que elas estão vendendo e quais que elas estão pensando em vender. Você consegue isso através do ranking. Ele é sempre atualizado em relação aos últimos 30 dias e tem ali mais de 200 publicações de uma empresa que está sendo largamente comprada. E de novo, nessa parte, que é na parte do radar AGF, você consegue tanto ver essa empresa e o racional do investidor. Pode ser às vezes muito raso e talvez não te ajude muito, mas muitas vezes você pode ter ali algum insight muito bacana, alguma informação que outro investidor que acaba sendo seu sócio, ele tem, seja através de alguma videoconferência que ele acabou assistindo ou de algum documento, alguma reportagem relevante sobre esse negócio. Então, é bem bacana para a gente ficar bem antenado. Temos ali também as mais vendidas e também entender os motivos de venda faz parte da sua trajetória. É claro que a gente sempre tende a comprar muito mais do que vender. Vender, pelo jeito Barsi de investir, é algo muito mais a caráter de exceção, não é isso? E também aqui também serve para os radares de compra e de venda. Mas finalmente, vocês também perguntam bastante, Bruno, o que você está de olho? Bom, nesse momento, nesse vídeo, eu vou colocar 2 aspectos que para mim são fundamentais, tá? E nessa ordem, necessariamente, vocês vão entender. Conhecimento sobre a empresa. Cito 2 pontos fundamentais. Vantagens competitivas. Sim, quando a gente fala, por exemplo, de uma Unipar, tá? Ela não está no meu radar, mas com certeza vocês vão entender. O transporte, a logística do cloro, que é um dos seus principais produtos, não é feito em grandes distâncias. Então, a proximidade com o seu mercado consumidor, vamos pensar aí uma grande capital, como São Paulo, por exemplo, ela precisa ser estratégica. Não adianta nada você produzir cloro lá em Manaus, sendo que muito provavelmente você não vai conseguir transportar até São Paulo. Ou se você conseguir, vai ficar muito caro.
E a Unipar tem essa vantagem competitiva, porque ela está muito bem posicionada próximo dos seus grandes mercados consumidores. E isso é uma vantagem irreplicável. Como assim, Bruno? Você só consegue ter uma indústria petroquímica naquela região, naquele exato local onde a Unipar está. Então, se ela já está muito bem consolidada ali, para uma outra empresa se colocar, ela tem que ter muita coragem e muito planejamento. Concorda? É mais ou menos esse sentido aqui. Vantagens competitivas, elas são fundamentais. E aqui um pequeno insight que eu sempre trago para vocês. Quando alguma empresa te falar sobre inovação, cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Inovação é quando você literalmente cria algo que não existia antes. Agora, você está criando algo novo na sua empresa ou você está criando algo novo na sociedade, no setor onde você atua? Também darei um exemplo aqui, completamente fora do nosso escopo, mas servirá como exemplificação. Vocês acreditam que antigamente não existia código de barra nos produtos do supermercado? Pois é. De repente, o Walmart e outras grandes empresas começaram a colocar os códigos de barra nos seus produtos. Isso acelerou demais o processo de compra, o processo de controle de estoques e todo o restante da sua cadeia produtiva. Ou seja, não existia antes e começou a ter. Isso se chama inovação no setor. Imagina a vantagem que eles tiveram com seus concorrentes. Porém, depois de alguns anos, o mercadinho ali da esquina, e nada contra ele, começou também a colocar seus códigos de barras nos produtos, e isso até as próprias empresas que vendiam seus produtos começaram a colocar também. Isso foi uma inovação no setor? Não. Mas foi uma inovação no mercadinho da esquina? Foi. Então, muito cuidado quando você for ler nessa questão de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação. Tentem ter um pouquinho mais de crítica para enxergar se realmente aquilo é uma vantagem competitiva real ou se é algo apenas de correção, ou seja, a sua empresa está apenas se adequando às mudanças do mercado onde ela atua, ok? E aqui, um ponto que eu acho crucial, para mim até muito mais importante do que os aspectos positivos, é a parte de risco. Por que isso? Também cabe aqui um pequeno resumo. Eu não quero saber se a empresa ela tem o maior market share. Eu não quero saber se ela exporta para fora, então ela tem uma receita dolarizada e ela tem um custo em real. Isso aí você vai encontrar em várias empresas, seja ela qual que você esteja utilizando nesse momento. Pontos positivos, todas as empresas têm. Até algumas que passaram por escândalos que foram assim catastróficos, como no caso aqui a Americanas, ela tinha, sei lá, talvez quase 100 anos. Isso é um belíssimo ponto positivo, né? Mas não é suficiente. Agora, quando você olha riscos, aí sim está o pulo do gato. Você tolera os riscos daquele negócio que você faz parte ou que você quer fazer parte? Ou melhor até, você reconhece esses riscos ou você está simplesmente apaixonado, achando que é o melhor negócio do universo e está comprando a qualquer preço? Né? Então, ter essa consciência e também conversar com você mesmo se você vai tolerar aquilo ou não, aqueles riscos, eu acho que é uma reflexão muito importante. E o outro ponto que a gente acabou de citar é o próprio preço. Há quem acredite que até um péssimo negócio, se estiver muito barato, talvez seja uma boa oportunidade. Eu, Bruno, sou completamente contrário a isso, tá? Não é porque aquilo está barato que isso pode se tornar uma oportunidade, não. Eu estou muito mais preocupado com o aspecto qualitativo, perenidade, previsibilidade, reconhecimento para o seu acionista, do que, por exemplo, vamos pegar aqui uma que eu jamais investiria. Vale. Se a Vale começar a custar R$10, eu não vou comprar. Pô, Bruno, mas Vale a R$10, a maior mineradora do mundo, etc. Eu não vou comprar. Ponto. Tem algumas questões que são objetivas e tem algumas questões que são subjetivas. O meu sono, a minha tranquilidade não tem preço. E isso para mim é o mais importante. Porém, né, a gente sabe, a gente sempre tem que comprar os nossos negócios. Boas empresas, pagadoras de dividendos, setores perenes, a bons preços. Então tenha uma boa percepção e da onde que vem essa conscientização sobre algo que é caro ou barato? Conhecimento sobre a empresa. Então, quanto mais você conhece, pelo menos você fica um pouco mais armado de argumentos para ter uma noção um pouco mais próxima da realidade sobre aquilo estar caro ou não. É isso que me interessa.
sempre conhecer sobre a empresa e se tiver um preço adequado, a gente compra. Se não tiver, a gente continua observando. E fechando finalmente, falando aqui do nosso radar propriamente dito, nós temos CSN Mineração, Klabin, Auren e Banco do Brasil. Rapidamente, quais são os motivos? E em grande medida, eles são muito parecidos, tá? Mas nós temos dividendos recorrentes para a Klabin, né? Ainda temos mais esse ano. Banco do Brasil também teremos. Então, essas empresas, para mim, elas estão completamente redondas e com os seus dividendos praticamente já, entre aspas, garantidos. Aumentando a quantidade delas, se estiverem num preço adequado, eu vou ficar muito satisfeito. Agora, Auren, enquanto não sair esse anúncio de dividendo extraordinário, não recorrente de 1,50 e tiver num preço adequado que eu julgo que é interessante, eu devo fazer novos aportes, mesmo que eu tenha acabado de comprar 1.000 ações, que foi um belíssimo aporte que eu fiz. No momento em que isso for efetivamente anunciado, eu estou acreditando que isso vai acontecer, há uma tendência, pelo menos de curtíssimo prazo, que o mercado comece a precificar para mais. E aí talvez não fique tão interessante. Bruno, você está comprando só por conta do dividendo não recorrente? Em absoluto que não. No vídeo de Auren do segundo trimestre, eu falo um monte de argumento mais consistente do que apenas esse. E fechando aqui em relação a CSN Mineração, eu obviamente também estou esperando aí um dividendo para esse restinho de ano, mas eu tenho gostado muito dos últimos movimentos que eles têm feito. Cada vez mais novos contratos, novas parcerias com gigantes do mundo que não estão localizados na China. É claro que o carro-chefe, né, continua sendo o mercado asiático, a China em específico, mas cada vez mais que ela continua aumentando os seus objetivos de investimento, melhorando a sua operação, a sua produção e diminuindo a sua dependência em relação a esse consumidor que tem ali os seus riscos bem consideráveis, eu fico mais seguro de aumentar a minha posição nessa mineradora. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.